Doutora Paula, sob a perspectiva da investigação social, como avalia o papel das novas gerações, especialmente a geração Z, que estamos a ver em todo o mundo, portanto, a trazer uma outra dinâmica nas políticas ou nas democracias de cada nação, na recuperação da confiança entre o Estado, os partidos e os cidadãos. Portanto, é uma geração que praticamente quer romper com a velha metodologia ou a velha política. É uma geração que exige cada vez muito mais. Essa juventude está a transformar o modelo político ou apenas a reproduzir as mesmas lógicas de poder? Doutora Paula Roque. Peço desculpa. Eu tenho estado a acompanhar muito perto a situação na Tanzânia, que é mais uma revolução da geração Z. Eles tiveram eleições há 6 dias, as eleições foram roubadas, aliás, seguiram sem oposição, porque os líderes da oposição ou estavam presos ou foram desqualificados. A Samia Suluhu Hassan, a presidente, ganhou com 98%. Hoje em dia, ninguém ganha com 98%. 3 mil pessoas foram mortas em 6 dias. E vimos uma vaga de terror. Desligaram a internet, desligaram as telecomunicações. O Álvaro sabe que nós fizemos uma live sobre isso. E porquê que eu começo Sim. com a Tanzânia? Porque a Tanzânia nunca foi um país que fosse muito guerreiro. A África do Sul, sim, o Quénia, sim, mas a Tanzânia, as pessoas estavam mais acomodadas. E os protestos desta geração são sem precedentes. Aliás, vários analistas políticos que seguiram a luta da independência do Julius Nyerere viram que isto é comparável ao que aconteceu na luta contra o colonialismo britânico. Ou seja, estamos a ver várias décadas onde as gerações acomodaram-se ao sentido de ou partido único ou então uma democracia multipartidária imperfeita. E depois, com a entrada do Magufuli, a uma ditadura. Estes jovens, esta geração, já não fica satisfeita. E a vaga de terror, ao contrário de incutir um medo coletivo, trouxe um sentido de uma motivação e um sentido de missão por cumprir. Foi ao contrário. E as pessoas estão a morrer com números absolutamente assustadores. Eles estão-se a inspirar como a geração a Z do Madagascar se inspirou nas revoluções do Nepal e nas revoluções do Bangladesh. Nós também estamos a ver protestos em Marrocos. E esta geração, que nós, por um lado, perdida por ser a geração das redes sociais, a geração que estava muito mais isolada socialmente por estar muito mais codependente da internet, da necessidade de afirmação imediata que as redes sociais têm e não de um sentido de coletivo presencial. E achámos que isso, de facto, ia criar uma geração quase inútil. Uma geração muito ligada pela vaidade, pela artificialidade e não pelos valores que nos cimentam a uma sociedade em que vivemos todos uns com os outros. E eu estava errada, porque numa geração que teve a primeira experiência desta geração de digital, tem sentido o vazio digital. E quando começaram a perceber que estes protestos os ligavam, superaram divisões sociais, classes económicas, questões ideológicas, quase partidárias, porque há muitos
partidos da oposição que não se entendem nestes vários outros países. E até pessoas que apoiavam os partidos no poder, mas que deixaram-se de rever nestes partidos e na forma como estavam a governar. Ou seja, eram filhos de líderes antigos destes partidos hegemónicos. E começaram a superar regionalismos, etnias, e de facto vimos que esta geração a mim traz-me esperança. Agora, não sei, ainda é muito cedo para ver se eles estão a conseguir reativar a confiança do Estado com os cidadãos, porque nós, por exemplo, no Nepal e no Bangladesh, temos governos novos, governos de transição, onde a sociedade civil tem um papel importante, onde académicos têm um papel importante, mas não tiveram tempo de governar. Por isso não conseguimos ainda fazer essa avaliação. O que eu sei é que eles conseguiram ultrapassar divisões sociais, políticas, étnicas, que poucos conseguiram. E isto é muito importante, porque vimos isso também no Quénia e estamos a ver em muitos outros países pelo mundo fora. Por isso, traz-me otimismo, traz-me também alguma apreensão. Porquê? Porque as questões que levaram esta geração à rua, as questões económicas, as questões da desigualdade, do desemprego, questões de base socioeconómicas, não são também de liberdades políticas e civis, sem dúvida, a repressão, a falta de liberdade de expressão, de assembleia, também são questões importantes para eles. A partidarização das instituições, eles também não querem. Mas se esta experiência de eles conseguiram uma revolução e de repente a revolução não materializou uma realidade ou uma ordem política nova, não sei o que é que virá a seguir, porque nós como é que se diz? A Primavera Árabe. A Primavera Árabe tinha imenso potencial para conseguir e derrubaram ditadores, o Gaddafi, o da Tunísia, já não me lembro do nome, como é que se chamava, peço Ben desculpa, Ali. a derrubar. Diga? O Ben Ali. Não. Da Tunísia era o Ben Ali. Não, o Gaddafi e o Mubarak, desculpa, o Mubarak do Egito, era o Mubarak que eu estava a Do pensar, peço Egito. desculpa. Exatamente, peço desculpa. E elas, o que é que resultaram? Resultaram em regimes militarizados, regimes não democráticos e regimes muito mais fechados. Vimos o mesmo acontecer no Sudão, e aliás o Sudão está numa guerra civil tremenda. Nós não sei o que é que esta geração vai fazer para não deixar que isso volte a acontecer. E isto é uma experiência social que estamos a testemunhar em tempo real. Porquê? Porque a ajuda externa que havia de os princípios de o Ocidente ou até as organizações multilaterais, a ONU, o que fosse, o FMI, havia maneiras de pressionar os governos para que não reprimissem de certa forma. Sim, com toda a hipocrisia da geopolítica que nós conhecemos e da realpolitik por interesses económicos, não por bondade e não por princípios democráticos puros. Mas havia mecanismos de pressão. Hoje não há, porque o Ocidente está dividido, a América está muito virada para si mesma, e não quer saber se há democracia, se não há democracia. A União Europeia não consegue aguentar a própria vaga de partidos de direita. A União Africana não tem ainda a força coletiva, porque muitos dos líderes que compõem a União Africana são ditadores. Mas uma coisa que nós vimos com a Tanzânia, única, e eu vou já acabar porque eu acho que já excedi o tempo, foi, vimos a SADC, que também é composta por presidentes
que estendem a solidariedade partidária aos partidos no poder. Vimos a SADC pela primeira vez a dizer que estas eleições na Tanzânia não foram nem livres, nem justas, nem transparentes. E isto demonstrou um afastamento de partidos, por exemplo, quem está à frente da SADC agora, quem tem a presidência, é o Ramaphosa da África do Sul, o ANC e o regime, o Partido do Poder da Tanzânia, CCM, Chama Pinduzi, são muito antigos e têm um historial de solidariedade, de libertação de muitas décadas. Houve um afastamento. E isto é interessante para mim porque demonstra que, se calhar, as instituições africanas estão também a mudar. Vimos a Comissão de Direitos Humanos africana em Bangui também a pôr uma declaração muito crítica com as violações de direitos humanos na Tanzânia. Devagarinho estamos a ver. E isto traz-me esperança. Pronto. Não sei se respondi à pergunta, Álvaro, peço desculpa. Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos sejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-aja um Chico Coração.